O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda a região. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito da luz da fé, da luz espiritual. O Evangelho nos apresentam esses 2 cegos, fisicamente cegos, mas não completamente cegos. Por quê? Porque eles eram dotados de uma visão espiritual. Eles eram dotados de uma visão superior. É uma realidade, meus irmãos, que nós precisamos constantemente nos recordar de que as realidades espirituais, as boas realidades, as realidades santas, elas são superiores. Mais importa você caminhar espiritualmente, entenda aqui o que significa caminhar espiritualmente, do que uma pessoa que simplesmente possa caminhar neste mundo, caminhar fisicamente. Mais importa uma pessoa que enxerga espiritualmente do que uma pessoa que, embora fisicamente enxergue, mas não é dotada de visão interior. É uma pessoa cega, é uma pessoa iludida, é uma pessoa que não vê o que verdadeiramente importa. Entendamos, eu não estou nem de longe diminuindo a dignidade, a graça, a maravilha que é poder enxergar as coisas e pessoas, mas eu só estou dizendo que existe uma realidade superior, é enxergar as realidades espirituais. Durante o tempo do Advento, nós iremos ouvir várias vezes uma prece que me faz rezar muito, e já me fez muito rezar no passado. Aquela que diz assim: caminhando entre as coisas que passam, abraçar as coisas que não passam. Geralmente ela está na oração pós-comunhão, durante o tempo do Advento. É uma graça que nós precisamos pedir para nós, porque caminhar entre as coisas que passam, todos nós, mas abraçar as que não passam, ficar com as que não passam, dar valor às que não passam, no sentido positivo, nos apegarmos às coisas que não passam, eis a verdadeira sabedoria. Pois bem, então a liturgia de hoje fala a respeito de 2 homens, cegos, de 2 homens fisicamente cegos, mas eles tinham uma luz interior. E diz que eles se apresentam a Nosso Senhor, Mateus, capítulo 9, versículos 27 ao versículo 31. E eles se apresentam a Nosso Senhor, eles seguiam Nosso Senhor, dizendo: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Diz que Jesus entra na casa e eles perseveram. Nós não sabemos, aqui é interessante, por quanto tempo eles caminharam. Ora, caminhar já é, muitas vezes, dependendo da distância da caminhada,
é cansativo. Nós estamos falando aqui de caminhar durante o dia, no sol. Nós não estamos falando de caminhar num gramado ou numa estrada pavimentada. Nós estamos falando de caminhar numa estrada cheia de pedregulhos. E nós estamos falando de pessoas cegas caminhando numa estrada com pedregulhos. Então, e pessoas caminhando no ritmo daqueles que veem. Então, uma pessoa cega, ela caminha mais devagar, porque ela precisa sentir o ambiente em que ela está pisando. Mas para que você possa acompanhar pessoas não cegas, você precisa ir no ritmo delas e se sujeitar ao tropeço, à topada, a ferir os pés, para que você não perca, né, o ritmo, para que você não perca nosso Senhor, como aqui no caso. E diz que eles caminharam, seguiram Jesus, gritando, e Jesus aparentemente nem tchum para eles. Não deu nenhum sinal de que estava ouvindo. Se Jesus se virou para eles para ver, eles não viram, isto é, Jesus não falou nada, eles não podiam ver nada, mas eles perseveraram. Então, assim, não é sobre isso o que eu quero falar, mas nunca é demais falar a respeito da perseverança. Nós somos muito moles, nós somos muito frouxos. Quando as coisas não acontecem no tempo por nós pré-determinado, nós desanimamos. Então, sejam as coisas deste mundo, muito mais as coisas espirituais, precisamos ter perseverança. Ninguém alcança nada sem perseverar, né? Quem aqui aprendeu a andar de bicicleta na primeira tentativa? Ninguém levanta a mão, vou ficar constrangido. Ninguém. Eu não aprendi, eu tive que cair várias vezes, ralar o joelho várias vezes e insistir, com dor. Ora, quem aqui alcança uma virtude na primeira tentativa, precisa progredir e se esforçar para se tornar virtuoso, virtuosa. E o reino dos céus será alcançado por aqueles que perseverarem até o fim, diz as Sagradas Escrituras. Mas voltemos aqui ao tema da luz. Então, os cegos foram caminhando, perseveraram. Jesus entrou em sua casa, eles ficaram à porta. Jesus entrou, fechou a porta, e eles lá: tende piedade de nós, filho de Davi. Diz aqui, quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Percebe aqui, meus santos, a preocupação de nosso Senhor, se eles tinham fé. Porque primeiramente, o mais importante é a fé. De que lhes valeria ver as coisas do mundo, se eles não pudessem ver as coisas de Deus? De que lhes valeria poder alcançar a visão natural, se eles não tivessem a visão sobrenatural? Então Jesus está preocupado com a salvação eterna. Jesus está preocupado com a salvação espiritual deles, não com a salvação aqui neste mundo, se eles terão uma vida mais tranquila ou menos tranquila. Entendamos, meus santos, não é que Jesus não se importe conosco aqui, mas nós precisamos aqui fazer a nossa escolha, o que nós queremos em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Mas primeiramente focar no espiritual, e isso para nós é um exercício. E isso, para que essa escolha nós façamos, nós precisamos de fé. Porque qual é a nossa tendência? Nós buscamos primeiramente as coisas materiais, e se restar tempo, a gente busca as espirituais.
A gente dá o melhor tempo para as coisas materiais, para o nosso trabalho. Se você tem um médico, uma consulta médica, nossa, você não falta por nada, porque você sabe que você precisa de ir ao médico, mas você não tem esse mesmo empenho, essa mesma determinação, quando você sabe que você precisa se encontrar com o médico dos médicos, na palavra e na Eucaristia. Então, nós precisamos dessa certeza interior, dessa luz interior, dessa convicção interior. E, maravilha, eles tinham. Quando Jesus lhes pergunta se eles acreditam que Jesus possa fazer aquilo, eles responderam: sim, Senhor, nós acreditamos. E aí vem o milagre, mas o milagre só vem para confirmar isso que Jesus tinha perguntado, isto é, como Jesus viu que eles tinham fé, então eles poderiam receber aquela graça segundo a sua fé. Porque se Jesus perguntasse: vocês têm fé? Tenho. E aqui terminou o diálogo. Ora, eles tinham o essencial? Tinham, mas eles iam compreender o amor e a misericórdia de nosso Senhor? Não, porque nós somos falhos. Então, embora se Jesus perguntasse a eles: vocês têm fé? Nós temos. E Jesus não dissesse mais nada, eles tinham o principal, mas eles não iriam crescer na fé. Então, para que eles crescessem na fé, para que eles crescessem no amor, Deus lhes atende aquele pedido. Meus irmãos, nós estamos no tempo do Natal, nós estamos no tempo de preparação para o Natal, no tempo do Advento, e nós precisamos ser iluminados por esta fé. Nós precisamos ter fortemente esta luz interior dentro de nós. Assim como a cegueira, ela pode ser representada muito bem, adequadamente pelas trevas, a fé pode ser representada muito bem, adequadamente pela luz. Recordemos que quando fomos batizados, para aqueles que fomos batizados criança, num dado momento, o nosso padrinho, ele traz uma vela para junto de nós, para recordar que com o batismo nós somos iluminados, que com o batismo nós recebemos a luz do Espírito Santo, com todos os dons subsequentes, que com o batismo nos foi dado o dom da fé, que precisa crescer em nós. Peçamos, meus irmãos, peçamos a Deus então a graça da fé, e reconheçamos de que a fé que nós temos é muito pequenininha. O Senhor, Ele quer um braseiro na nossa alma. O Senhor, Ele quer uma grande luz no nosso coração, não apenas uma luz tênue, não apenas uma pequena chama que facilmente é apagada. Durante o tempo do Natal, nós iremos acender, iluminar a nossa árvore. Vocês podem ver que a nossa igreja já está se preparando para o Natal com seus enfeites. Ainda não distribuímos as lâmpadas, as pequenas lâmpadas, porque é comum no Natal iluminarmos a árvore, iluminarmos o presépio, que é o principal, muito mais importante do que a árvore de Natal, infinitamente mais importante do que a árvore de Natal, está o presépio. Então, ali o presépio em um local de destaque, iluminado, a árvore iluminada, as guirlandas iluminadas, porque nós iluminamos as casas, nós iluminamos as fachadas, nós iluminamos as ruas, nós iluminamos as lojas. Mas de que nos adiantará iluminar o exterior, se o interior continua em trevas? De que adianta afastar as trevas exteriores, iluminando-as, se nós não afastamos as trevas interiores com a luz da fé e a luz da graça? Para que a luz da graça se acenda,
nós procuramos o sacramento da confissão. Se você está em trevas, se você está em pecado, você precisa procurar a confissão para receber novamente a luz de Deus. Mas para que essa luz recebida cresça, você se entrega à oração, à escuta orante da palavra de Deus. Então, ir o mais frequentemente possível à Santa Missa, ouvir a palavra de Deus, participar da Santa Missa com devoção, meditar naquela palavra ouvida, participar com devoção e com adoração do santo sacrifício, receber Jesus com piedade, fazer ação de graças, praticar a caridade, que quando nós praticamos a caridade, a chama da caridade cresce em nós. Alguma penitência para se configurar a Cristo, já que quanto mais próximos de Cristo estivermos, mais iluminados seremos, mais a sua luz teremos. E é esse o nosso intuito, deve ser esse o nosso objetivo, devem ser essas as nossas práticas, para que uma vez iluminados pela chama da fé, uma vez iluminados pela superabundante graça de Deus, nós iremos com toda a tranquilidade caminhar entre as coisas que passam, mas abraçando, fixando o nosso olhar nas coisas que não passam. Que a Virgem Santíssima, meus irmãos, interceda por nós, para que nós vivamos bem, para que nós vivamos como cristãos católicos este tempo do Advento que nos prepara para o Santo Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.